Bem-vindo ao Contos da Meia-Noite. Aqui é a Fran. A partir de agora, o medo não pede licença. Apague as luzes, coloque os fones, feche os olhos e não olhe para trás. A história já começou. Eu vou contar do jeito que eu ouvi, e do jeito que eu vi, nos arquivos. Porque esse caso não é história de terror, no sentido confortável. É terror humano puro. O tipo que não precisa de fantasma. Só de oportunidade, isolamento e gente demais, fingindo que não deve ser nada. Eu era voluntário em buscas. O tipo de pessoa que entra quando chamam porque faltam pernas e sobram matas. Quando o rádio estourou com a notícia, 3 meninas em um acampamento de escoteiras, no meio do nada em Oklahoma, eu pensei que era extravio, pânico, criança perdida no escuro. Essas coisas acontecem, mas o tom dos primeiros chamados não era de busca comum, era de emergência, com gente tentando não dizer as palavras certas. Camp Scott ficava numa área de mata e estrada de terra, em Mazee County, perto de Locust Grove. Quem nunca viu um acampamento desse tipo, imagina um lugar aberto, não é? É recorte de mata com clareiras, estradas internas e unidades separadas por árvores e barrancos. Cada grupo de barracas fica numa área, com nome e rotina. Isso é importante porque a distância engana. No mapa parece perto, na noite parece longe demais. As meninas chegaram no domingo à noite. Primeiro acampamento de verão. Primeira noite longe de casa. Aquela mistura de excitação e choro escondido. A unidade delas era uma das mais afastadas, numa parte que ficava mais perto da área de banho e de uma faixa de mata mais fechada. O que pouca gente sabia, ou preferiu esquecer, é que houve um aviso antes, sem sobrenatural, sem presságio poético. Um aviso escrito meses antes, durante um treinamento no local. Uma conselheira encontrou seus pertences revirados dentro de uma caixa de donuts vazia. Havia um bilhete com uma frase direta, ameaçando matar meninas em uma barraca específica. Aquilo foi tratado como pegadinha e descartado. Quando eu li isso depois, deu um frio estranho. Não porque o destino avisou, mas porque mostra o mecanismo real do horror. Quando o aviso é absurdo demais, as pessoas chamam de brincadeira para não terem que agir. Na madrugada de segunda-feira, por volta das 6, uma conselheira foi em direção aos chuveiros e viu algo que não devia existir ali. Um corpo dentro de saco de dormir numa trilha. A reação natural foi gritar e procurar as outras duas, achando que eram crianças aprontando. Em poucos minutos, virou corrida depois pânico, depois silêncio de choque. A trilha que levava aos chuveiros fica perto da unidade, mas não é colada. De novo, no dia, parece nada. No escuro, parece corredor. E naquele corredor, alguém fez o que queria fazer. Eu não vou descrever violência contra a criança em detalhe. Isso não é mais real. É só mais cruel. O que importa e o que arrepia de verdade é a frieza logística. Levar 3 meninas de uma barraca, sem fazer o acampamento inteiro explodir em alarme. Fazer isso num lugar onde qualquer estalo deveria acordar gente. E ainda assim, acontecer a barraca delas. Depois, foi lembrada por uma coisa que virou símbolo do caso. Havia sinais de agressão.
e um rastro de evidência que parecia gritar. Houve luta, mas sem explicar. Como ninguém ouviu, os investigadores registraram também objetos encontrados na cena, incluindo uma lanterna grande vermelha, com marca de impressão que não permitiu identificação, e elementos que acabaram costurando suspeita em torno de um fugitivo local. O acampamento foi evacuado. Meninas chorando, conselheiras em estado de choque, gente tentando manter ordem, enquanto tudo já tinha desabado. Camp Scott acabou fechando depois. E aí começa a parte que me interessa, a parte vista por fora. O que uma investigação vira quando a mata engole o caminho e a opinião pública quer um nome antes da prova. A região toda conhecia um nome: Jenny Leroy Hart, um fugitivo da cadeia do condado, condenado por crimes violentos e já foragido há anos. Ele tinha crescido a cerca de 1 milha do acampamento. Quando a polícia quis um rosto para colocar no medo, foi nele que a mão apontou. Só que apontar é fácil, difícil é fechar. Em buscas, existe uma diferença que pouca gente entende. Suspeita forte não é prova limpa, e o julgamento, anos depois, mostrou exatamente isso. Mesmo com investigações e convicções pessoais de autoridades, o júri absolveu Hart. O caso seguiu oficialmente sem solução. Com o tempo, surgiram camadas novas, análises de DNA feitas décadas depois, debate sobre o que seria conclusivo, e novas leituras públicas, impulsionadas por documentários e revisões do caso. Mas deixa eu voltar ao que eu vi quando ajudei a reconstituir a trilha para um treinamento posterior, anos depois, com mapa em mão e lanternas na cabeça. Você anda por aquela unidade e entende um ponto que não aparece em manchete. Existem lugares onde a luz do acampamento não chega. Lugares onde o som do riso vira ruído distante. Lugares onde uma pessoa consegue observar sem ser percebida. E quando alguém conhece a área, não conhece de visitar, mas conhece de infância, de fuga, de atalhos. A floresta vira vantagem. Uma barraca vira alvo. Uma trilha vira corredor. Foi isso que sempre me deu mais nojo do que medo. A ideia de que, para o predador, aquele acampamento não era um lugar bonito, era um lugar funcional. O caso também teve uma consequência humana que raramente entra na narrativa de horror, mas é a parte mais verdadeira. Famílias carregando isso por décadas. Pessoas transformando dor em política pública. E um estado inteiro que ainda fala Camp Scott como se fosse um aviso. Se você me perguntar por que isso dá uma boa história de terror, eu respondo com frieza. Porque tem 3 ingredientes que sempre funcionam. O primeiro é o cenário. Natureza que parece proteção, mas na verdade é isolamento. O segundo é o erro humano. O aviso descartado como brincadeira. O terceiro é a sequência que o cérebro não aceita. Um lugar cheio de gente, e ainda assim, alguém consegue agir sem ser interrompido. E quando você junta isso, você entende por que esse caso ainda pesa. Não é o mistério que assombra, é a noção de que em certas noites, o mundo real oferece o que o pior tipo de pessoa precisa. E oferece sem barulho.